Pode sentar, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 25 até o verso 34. Diz assim a palavra de Deus: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido no Senhor. Amém. Eu quero meditar com vocês, à luz desse texto, sobre o terremoto que salvou uma família. Quando você estuda a geografia física, você aprende que o terremoto é um fenômeno de vibração brusca, repentina, passageira. Ele tem um epicentro, e geralmente esse epicentro está no interior da Terra, quando as placas tectônicas elas se mexem. Ou acontece também em regiões vulcânicas. Só para você ter uma ideia, 80% dos terremotos que acontecem no mundo acontecem no Círculo do Fogo. Japão, Filipinas, Nova Guiné, nas ilhas do Pacífico Sul. Graças a Deus, aqui no Brasil são poucos. Os terremotos são medidos por uma escala chamada escala Richter, que vai até 10. E o maior terremoto que já aconteceu no Chile, na década de 70. Mas eu fui estudar esse negócio de terremoto na Bíblia. E todo pastor tem sermão de derrubar gigante, não é assim? Sermão de tempestade. Eu inventei o sermão do terremoto. O terremoto pode ser usado para simbolizar acontecimentos na nossa vida que mexem com as nossas estruturas físicas, emocionais e espirituais. O terremoto pode ser uma doença, uma tragédia, uma falência financeira, um divórcio. O terremoto é algo que vem para desestabilizar as nossas estruturas. E eu quero dizer que foi por causa de um terremoto que Deus salvou uma família inteira na cidade de Filipos. A primeira lição que eu tiro aqui desse texto, e eu queria que você me acompanhasse aí, está no versículo 25 e 26, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Lê comigo o verso 26, o que é que diz? De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Veja que esse terremoto
nos ensina uma lição preciosa. É que Deus envia terremotos na nossa vida, mesmo nós estando no caminho da obediência. Paulo e Silas, eles estavam presos, surrados, espancados, porque eles obedeceram à voz de Deus. A visão, passa a Macedônia aí, ajuda-nos. Ele está ali com seus direitos desrespeitados, porque Paulo era cidadão romano, surrado, injustiçado, mas ele está ali orando e cantando o quê? Louvores a Deus. Mas veja as características desse terremoto que Deus enviou àquela prisão. Primeiro, ele foi um terremoto repentino. Diz o texto, de repente, no meio do culto, no meio da devocional, no meio daquele momento que eles estavam ali, louvando e adorando a Deus. Meus irmãos, há coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos tempo para preparar. Deus não manda um e-mail, um WhatsApp, dizendo que vai fazer. É de repente. É de repente você vai ao médico, achando que está bom, de saúde, e recebe um diagnóstico sombrio. De repente. Coisas acontecem repentinamente nas nossas vidas, coisas imprevisíveis. Mas eu queria que chamasse sua atenção para outra característica. De repente, sobreveio o quê? Tamanho terremoto. Se é tamanho, é porque é grande, né? E eu acho interessante que pense num terremoto bem localizado, porque só foi na prisão. Não teve terremoto na vizinhança, não teve terremoto nas adjacências, o terremoto foi especificamente ali na cadeia. E se você já estudou sobre terremoto na Bíblia, você vai ver que terremoto representa a presença de Deus. Quando Deus se revela no Sinai, o monte treme. Quando Jesus ressuscita, há terremotos, há ressurreições. Quando a igreja ora e é cheia do Espírito Santo, diz, tremeram o lugar onde eles estavam, o quê? Reunidos. E agora o terremoto vem especificamente sobre aquela prisão. Veja o texto. É de repente, é grande, e ele foi bem localizado. Diz o texto, sacudiu os alicerces da prisão. E aqui tem uma coisa que eu acho fantástica, porque há coisas que acontecem especificamente na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Deus envia terremotos específicos, intencionais. Em quarto lugar, a quarta característica desse terremoto é que ele produziu resultados. Diz o texto, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Meus irmãos, pensem num terremoto tão intencional. O texto nos diz que o terremoto abriu todas as portas e todas as algemas. Podia ter sido 50%, 40%, mas foi tudo. Ele não soltou apenas os missionários que estavam presos, mas soltou todos os presos que estavam ali. E uma coisa impressionante, ninguém ficou o quê? Machucado. Só ficou machucado Paulo e Silas, porque já estava machucado da surra que levaram. Mas ninguém. Eu aprendo uma coisa muito interessante aqui, nesse texto, porque Deus ele envia terremotos específicos para a minha vida e para a sua vida, para nos sacudir, para nos acordar, para nos despertar. Há coisas que a gente não compreende porque está acontecendo. A gente não compreende dentro do processo do acontecimento,
Mas a gente sabe que Deus tem uma intencionalidade, tem um aspecto pedagógico. Ele quer operar na minha vida e na sua vida. Você está passando por algum terremoto na sua vida hoje? Você está enfrentando lutas que você jamais pensaria que fosse. Pois essa mensagem é para você, para nós. Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que Deus envia terremotos na nossa vida, mas Deus envia terremotos com objetivos especiais. Lembre o seguinte: Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O mal que intentam contra nós, Deus transforma em bênção. Davi disse: foi-me bom passar pela aflição, porque ali eu aprendi a tua palavra. Mas Deus, examinando aqui o texto, envia esse terremoto com objetivos especiais. Primeiro, para Paulo e Silas. O que esse terremoto significou para Paulo e Silas? Conforto e libertação. Conforto e libertação. Eles estavam presos por causa de sua fé e da sua obediência a Deus. Eles foram pregar porque receberam a visão sobrenatural. Paulo não queria ir para Filipos. Paulo queria ir para a Ásia. O Espírito de Jesus não permitiu. Ele queria ir para Bitínia, o Espírito Santo não. E ele está ali naquele momento, pagando o preço da obediência. E aqui eu tenho uma lição muito importante para você, meu irmão. É que vida cristã não é vida fácil. Mesmo andando em obediência, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Eu acho que aquele terremoto comunicou algo divino. Na Bíblia, irmãos, na Bíblia, os terremotos são sinais visíveis do poder de Deus e da presença de Deus. Deus está com os seus servos quando eles estão sofrendo por causa do Evangelho. Como estava Paulo e Silas quando o terremoto aconteceu? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. O poeta Goethe, ele diz, abre aspas, eu nunca tive uma aflição que não se transformasse em um poema. As grandes melodias, os grandes poemas são escritos como expressão de livramento, de gratidão a Deus. O homem que compôs aquele hino, Sou Feliz com Jesus, o compôs justamente no local do mar, onde o navio havia naufragado e ele perdeu as suas filhas. Lembre-se disso. Nós podemos cantar à meia-noite. E o poeta Jó, na sua poesia, diz que Deus põe cânticos na nossa vida à meia-noite, nos momentos mais terríveis e cruéis. Ele está conosco. E o terremoto mostra a presença de Deus. Segundo lugar, para os outros presos, confirmam que Paulo e Silas eram homens de Deus. É muito lindo isso, porque os presos escutavam a Paulo e Silas. Eles estavam acordados, observando o testemunho dos missionários. E o que o terremoto significou para eles? Uma prova de que os missionários são de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 18, versículo 7. Lê comigo esse versículo da palavra de Deus. É tudo sobre terremoto. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram
porque ele se indignou. Sabe o que significa isso? Significa que a terra treme quando Deus se ira contra as injustiças, contra os filhos dele, os missionários dele, os obreiros dele. Mateus fala de terremotos como testemunhos do poder de Deus. No sermão profético, veja lá, Mateus 24, versículo 7. Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. É o juízo de Deus. Se você vai lá para Mateus, capítulo 27, versículo 54, Mateus 27, 54, você vai descobrir que o terremoto mostra a divindade de Jesus. Diz o texto, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente era o quê? Filho de Deus. Se você vai para Mateus 28, 2. 28, 2. Já na ressurreição. Diz o texto, e eis que houve o quê? Um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Ele ressuscitou. Ele é Deus. O poder da morte não pode deter aquele que é o autor da vida. Irmãos, quando Deus manda terremoto na nossa vida, Ele tem um propósito, é de mostrar para as pessoas o Deus que nós temos, o Deus que nós servimos. E Ele nos livra, e Ele faz um milagre, e Ele nos protege. E as pessoas vão dizer, esse aí é crente. Verdadeiramente Deus está presente na vida dessa pessoa. Então fica firme. Fica firme. Mas para o carcereiro, o que significou? Qual foi o objetivo? Qual foi o propósito especial na vida desse carcereiro? Se você observar bem, o terremoto foi enviado por Deus com o intuito de promover a salvação do carcereiro de Filipe. 3 destaques importantes aqui no texto, na narrativa. Primeiro, o terremoto levou o carcereiro ao desespero e ao desejo de se matar. Ele era funcionário do governo romano. A cidade de Filipos era uma colônia romana. Eu expliquei isso hoje na aula. Era um pedacinho de Roma. E ele seria assassinado com pena de morte se aqueles prisioneiros tivessem fugido. O terremoto revelou ao carcereiro quem são os verdadeiros o quê? Amigos. Porque Paulo bradou em alta voz para ele, não faça isso, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Nós não vamos fugir, nós não queremos o seu mal. Meus amados irmãos, a gente conhece quem são os amigos verdadeiros, são desses momentos difíceis, de terremoto, de tempestade, de angústia, de aflição que nós passamos na vida. Veja bem, os melhores amigos dele foram aqueles que ele surrou, espancou. E Paulo e Silas tinham tanto o controle, a coisa estava tão impactante ali, a presença de Deus se manifesta, que todos ficaram lá. Há uma terceira lição. O terremoto mostrou ao carcereiro qual era a maior necessidade da sua vida. Irmãos, isso é de uma didática na vida. Quando você pega uma doença, um câncer,
e descobre que você não é nada e que agora você é paciente, pense nisso para mim, paciente. Você vai começar a descobrir que há coisas na sua vida, que você pode viver sem elas. Lembra da pandemia? A coisa que eu mais sentia falta é de ir para a padaria tomar um café com pão, porque estava tudo fechado e era máscara para todo lado. Quando Deus manda um terremoto na nossa vida, a gente faz uma avaliação de qual é o sentido da vida, o que é mais importante para a nossa vida, quem são os nossos verdadeiros amigos. Diz o texto no versículo 30, depois trazendo-os para fora, diz: senhores, que devo fazer para que seja o quê? Salvo. Esse desgramado desse cara estava dormindo na hora do terremoto. Mas ele estava impactado com a mensagem de Paulo. E aquele terremoto o acordou para a realidade da vida. Que a vida não é só aqui, existe uma vida eterna para se viver. E ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E aí vem a terceira lição. É que Deus envia terremotos para nos salvar. Preste atenção, irmãos. Esse clamor e essa pergunta feita por carcereiro é a pergunta que muita gente faz. E muitas respostas erradas são dadas para essa pergunta. A salvação, ela é pela graça de Deus. Você não deve fazer o quê? Nada. E aqui, nessa resposta de Paulo, tem uma síntese. Ele diz: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. 4 detalhes importantes aqui nessa resposta. Primeiro, a salvação é exclusiva em Jesus. Somente Jesus Cristo salva, porque somente Jesus Cristo foi constituído por Deus para ser o Salvador dos pecadores. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Lê comigo aí. Atos 4, 12. O que é que diz o texto? Hein? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Foi Ele quem morreu pelos pecadores, somente o seu sacrifício foi aceito por Deus. Não foi Buda, não foi Maomé, não foi Allan Kardec, ou qualquer outro líder religioso. O único que morreu por você, que pagou o preço da sua redenção, foi Jesus. E só nele há salvação. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segunda característica, a salvação é pela fé. Crê no Senhor Jesus. A fé é o instrumento, o objeto da fé é a pessoa de Jesus, a obra de Jesus. Crer significa aceitar ou render-se àquele que morreu em seu lugar. É se apropriar da justiça que vem da sua expiação, da sua substituição. Ele pagou o preço da nossa salvação. Terceira lição, a salvação é uma obra divina. O verbo está na voz passiva. Não sou eu que me salvo, será salvo. Você vai receber a ação salvadora. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A salvação é uma obra de Deus, é uma ação de Deus. Não tem negócio de livre-arbítrio, não tem vontade humana. Quarto lugar, a salvação, ela é pessoal. Deus deseja salvar famílias inteiras, e será salvo tu e a tua casa. Aqui não é o pacote. Tu e toda a tua casa.
todos os membros da sua família. E é tão interessante, e eu acho isso aqui de uma beleza muito grande, que quando um pecador é salvo individualmente, cria-se a possibilidade da salvação da sua família. Foi assim com aquele homem possuído por uma legião de demônios. Jesus disse para ele: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe havia feito. Veja no texto, todos, versículo 32, 16, 32, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos o que de sua? Então, depois da resposta da pergunta, todo mundo se reuniu e todos da sua casa ouviram a pregação da palavra de Deus. Depois, olha o outro detalhe aí, você vê? No versículo 34. Veja o versículo 34, o que é que diz? Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa. E com todos os seus, manifestavam grande alegria por terem o quê? Crido em Deus. Então, creu ele e todos os seus, a família inteira foi alcançada. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi batizado ele e todos os seus. Isso aqui é um sermão evangelístico eficiente. Tudo por conta do terremoto. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões. Todos serviram. Versículo 34. A salvação produz uma grande alegria. E diz o texto que eles manifestavam grande alegria por terem crido o quê? Em Deus. Deus salva famílias, Deus salva pessoas, usando várias estratégias. Ele vem ao nosso encontro por meio de tempestades, naufrágios, terremotos. Ele se revela em meio à tragédia, às dores, ao sofrimento, às enfermidades, para mostrar a nossa fraqueza e para que nós reconheçamos a nossa dependência dele. Amém? Então, se você está passando por um propósito, por um terremoto na sua vida, Deus está indo ao seu encontro para lhe abençoar, para trabalhar na sua vida, para ensinar você quais são as coisas mais importantes. E nada é mais importante do que a salvação da nossa alma. Diga que adianta você ganhar o mundo inteiro se você vier a perder a sua alma. Vamos ficar de pé?